Fala, modinha clubista lunático. Aqui quem fala é o Murilo São Paulino. É, lunático. É isso aí, com mais um vídeo do canal. Vamos que vamos. Desde já agradeço a todos que se inscreveram. Peço que curtam e compartilhem aí nos campos de comentários. Deixe a sua ideia, deixe o seu gostei, né? Deixe a sua crítica, né? Que a gente vai estar olhando aí com muito prazer, com muito carinho, né? Vamos melhorando esse canal cada vez mais. Vocês farão parte disso, né? Hoje eu trazendo aí numa sequência, né, fiz um vídeo anterior falando aí dos números do Flamengo, né, em relação a essa grande final da Copa do Brasil que está por vir. E aí eu estou trazendo esses números para a gente poder ver se a gente chega numa conclusão de quem chega melhor, né, nesse grande duelo, né, o Flamengo ou o Corinthians. Né, eu postei no vídeo anterior que está aí dentro do nosso canal, né? Eu peço para você, se você não viu ele, veja, porque vai ser um conjunto dos dois, aonde a gente vai chegar numa conclusão para ver quem chega em melhores condições de vitória. Beleza? Vamos agora para os números, a minha colinha aqui também do Corinthians. Vamos para os números do Corinthians. Tento trazer aqui com maior tranquilidade e maior isenção essas informações, né, que são números. Números, eles não têm partido, eles não têm clube, eles simplesmente são. É o fato. Aconteceu, não tem como eu, na minha forma de ver como São Paulino, mudar os números. Né? Tem gente que acha que os números não existem. Eu penso diferente. Os números eles falam bastante sobre aquilo que a gente pretende planejar, né? Pretende fazer uma prospecção, fazer uma análise futura. Então esses números eles ajudam bastante. Então a ideia é essa, é trazer esses números para a gente chegar a uma análise e ver que baseado naquele retrato que eu peguei, né, dos últimos jogos ali, ver quem chega melhor e quem chega pior. Né? Essa que é o grande fato. Né? Vamos ver, baseados nos números, quem chega melhor. É claro que eu vou deixar um pouquinho de opinião no meio desses vídeos para poder tentar elucidar aí vocês na forma com que eu penso. Né? E se você gostou, dá aquele like. Se não gostou, dá o like também, que é sempre bom você ter um conteúdo aí, o canal, né, usa bastante desses algoritmos aí, se você tiver uma boa aceitação do seu público, ele joga lá na plataforma e a gente tem um alcance maior. Beleza? Vamos lá para os números do Corinthians. Né? Assim como eu falei do Flamengo, a gente vai dar uma olhada aí nos últimos 8 jogos do Corinthians. Nos últimos 8 jogos do Corinthians, o Corinthians de 24 pontos conseguiu 12. Ou seja, beirou aí os 50%, né, que não é tão bom, mas também não é tão ruim, né, igual ali o do Flamengo, que dos 24 conseguiu 20, dos 24 conseguiu 10. Então tá bem abaixo o Flamengo, né, e o Corinthians não é bem abaixo, né, 2 pontos. Mas se tratando de porcentagem, isso dá uma diferença importante. Né. O Corinthians ele tem 2 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. 2 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. Né? O duelo, né, que a gente colocou aqui em relação também ao Flamengo, dos confrontos do Corinthians em relação àqueles times que estão lá, ali brigando acima, né, os grandes times ali da parte de cima da tabela, foi dessa forma aqui. O Inter, ele empatou. O Atlético Paranaense também empatou. Contra o Fluminense perdeu, contra o Flamengo ganhou, contra o Galo perdeu e contra o Palmeiras perdeu. Então esses times que estão numa qualidade de futebol melhor, né, o Corinthians tem tido uma dificuldade maior de conseguir as vitórias. Né? Hoje ele se encontra no 4º lugar, né, do Campeonato Brasileiro. Né, um quarto lugar importante, né, uma briga importante do Corinthians, né, que por muitas vezes brigou ali pela liderança. E aí distanciou, né, caiu aquele padrão que eu venho tentando falar, ele deu uma quedinha e distanciou bastante ali do líder. Né? Ontem o Inter conseguiu um empate com o Flamengo e deixou não distanciar tanto. Mas o Corinthians ele tem dado essas impressões de que precisa jogar muito bem para conseguir ganhar. Ele tem um bom volume, ele tem uma boa posse de bola, né? Ele tem um bom controle do jogo, mas em determinado momento do jogo parece que ele apaga, desliga a luz e aí leva aqueles afogo, né? E aí o Cássio é o grande homem do time, né? Olha só, o artilheiro do time, Paulo Guedes, 8 gols.
O Yuri Alberto vem em seguida com 5 gols e depois o Fábio Santos com 3. Né? Ou seja, o Corinthians tem uma baixa efetividade aí dos artilheiros do time. Né? 8 gols, né, para um campeonato longo é muito pouco. O Yuri, tudo bem, chegou depois, né, tem feito aí alguns gols importantes, mas ainda é muito pouco se tratando de Corinthians. E aí, nesse confronto, né, entre Corinthians e Flamengo, a gente chega aqui, pegamos aí os últimos 5 duelos entre as duas equipes, né, os últimos 5, e aí identificamos aqui uma grande vantagem do Flamengo. Né? O Flamengo conseguiu, dessas 5, ganhar 4 e o Corinthians apenas uma vitória. E agora vamos trazer os números aí dos últimos 3 jogos, né? Aquela estatística dos últimos 3 jogos do Corinthians, para ver se ele teve aí uma evolução, ou se ele está meio a meio, ou se realmente ele está vindo numa atuada boa. Né? Desses últimos 3 jogos, vamos pegar aqui o Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians jogando em casa teve 65% de posse de bola contra 35% do Atlético Goianiense. Teve 19 chutes, né? E o Atlético Goianiense teve 11. E na estatística informa que 6 foram quase gols do Corinthians e do Atlético Goianiense 1 foi quase gol. E no outro jogo, do Corinthians contra o Cuiabá, em casa também, o Corinthians teve 60% de posse de bola contra 40%, né? Teve 15 chutes contra 9, e desses 15 chutes do Corinthians, 2 quase foi gol. E o do Cuiabá não teve nenhum tipo de chance de gol aí nos chutes que deram. E o último jogo agora contra o Juventude, que acabou empatado. O Juventude jogou em casa, teve 34% de posse de bola, né? O Corinthians 66%. Foram 17 chutes a gol do Juventude contra 12 do Corinthians. E um quase gol, né, na estatística, e o do Corinthians 2 foram quase gol. O que esses números mostram para mim na condição do Juventude, né, que é um time bem abaixo, está lutando para não cair. Se eu não me engano, é o último time da tabela aí, se não tiver mudado, acho que é o último time ainda. É praticamente o virtual rebaixado. Um time com 34% de posse de bola conseguiu chutar 17 vezes. Aquela situação em que o Corinthians segura bem a bola, né, um time que tem um bom controle, tem um bom passe de bola, mas ele não consegue produzir, né? Aquele negócio de ficar com a enxada na mão e não deixar ninguém capinar. Não, a enxada está comigo, eu que vou ficar aqui, mas ninguém capina. Ou seja, não sai nada. Né? É muito difícil o Corinthians jogar de forma leve e veloz contra um time bem prostrado. É um time que chega ali na retaguarda e joga nos contra-ataques. O Corinthians não consegue atravessar, não tem jogadas importantes para atravessar uma retranca. Né? O Corinthians ele fica dependente de uma jogada individual do Roger Guedes, do Yuri Alberto, né, do Renato, do chute fora da área. Então o Corinthians ele fica dependente de uma boa atuação dos seus jogadores para conseguir ganhar um jogo onde o outro time tem essa característica de jogar bem retranqueiro. Se você concorda comigo, deixe seus comentários. E se acha que eu estou falando um monte de bosta, que eu sou clubista, que eu só vejo o lado negativo do seu time, também deixa aí nos comentários e vamos que vamos. O outro ponto que eu consigo perceber aqui que teve uma queda de rendimento em alguns jogadores do Corinthians. Né? Um é o Watson, né? Eu acho que ele caiu bastante, né, daquele rendimento forte que vinha com muita força. E tem do Renato, né, que ele estava vindo bem, rapaz, os 4 jogos atrás. E nos 2 últimos jogos ele deu uma oscilada. Nesse último jogo, então, ele nem apareceu praticamente. Então, ele, quando ele é bem marcado, né, ele tem sofrido bastante para apresentar um bom futebol. Né? Quando ele tem essa liberdade, que o esquema do Corinthians consegue dar essa liberdade no meio, ele desempenha melhor esse futebol. Mas quando pega um time que coloca ali aquele famoso baú, né, no gol, o caminhão no gol, aí o Corinthians sofre. E o Renato Augusto, porque tem muita movimentação ali, né, tem muita gente na área que ele gosta de atuar, aí ele acaba não rendendo muito. E o Roger Guedes, né, que também tem trabalhado demais a bola, mas não tem sido efetivo, né, tem errado gols importantes, né, coisa que o Roger Guedes não fazia, não errava, né, e agora está errando gol debaixo da trave, coisas que não sei se está tendo pressão ou se é cansaço, perna pesa mesmo, e aí o Corinthians
não consegue sair campeão nos jogos, né? Não consegue sair campeão. E aí eu queria saber de vocês, será que o Corinthians também está dependente, né, daquela boa fase do Cássio? Porque o Corinthians começa com volume, com volúpia, vai para cima, e aí de repente ele dá aquele desliga, né, desliga a luz, o interruptor, e aí o time dá aquele branco, e o Cássio vira o homem do jogo. O Cássio vira a personalidade do time. E aí, vocês pensam da mesma forma? O que vocês acham? Eu acho que o Corinthians ainda está conseguiu achar um time, né, isso é fato, né, o técnico ele é muito inteligente, conseguiu organizar o time, já tem uma estrutura de jogo, uma estrutura de velocidade, de posse de bola, de marcação-pressão. Só que o time em campo tem hora que dá uns breu, né, e o técnico não consegue perceber isso, e aí como começa a mexer, mexe tarde, onde o time já levou o gol, e até mesmo no momento melhor do time, do jogador, ele tira, né, tem alguns erros aí nessa minha forma de ver em algumas substituições, mas é a forma com que o técnico analisa o jogo. E aí, baseado nesses números, você acha que o Corinthians chega melhor, chega pior, chega pau a pau, clássico é clássico? Tem um daqueles que não olha para números e simplesmente fala, clássico é clássico. É outro jogo, 11 contra 11. Acredito muito que o futebol ele nunca está resolvido pelos números, né? Quando você entra em campo é onde a coisa acontece. Mas existe uma tendência, né, uma forma de se analisar o jogo, que eu acho que os números indicam isso, né? Em alguns momentos você consegue ver a probabilidade, não estou dizendo a certeza, probabilidade você joga no vento, né? Pode dar certo ou não, mas é uma probabilidade, é uma forma de se analisar um jogo, é baseado nos últimos números, aquilo que tem construído os times até aqui e o que eles podem produzir daqui em diante. Então é esse o sentido de trazer esses números, né, fazer com que vocês pensem também dessa forma, para a gente ter um debate baseado em fatos, não em narrativa, não em fanatismo, né, porque aí você vai ser um cara defendendo o time dele e o outro defendendo o outro. Aí dependendo do nível que chega a isso, dá briga, dá discussão, e não é isso que eu quero. Eu quero que a gente tente trazer aqui, baseado nos fatos, nos números, o que pode render cada time, né, e o que já rendeu ou o que ainda falta render pelo que tem. Então é isso. Quero de verdade pedir que vocês compartilhem esse vídeo, né, que vocês curtam, que vocês comentem aí, usem o campo para vocês falarem, bicho é maluco, é doido, não está falando nada com nada. E eu quero saber de vocês, quem é que chega melhor, o Flamengo ou o São Paulo, baseado nesse retrospecto até aqui. E ainda falta um jogo para cada um, né? Ninguém sabe o que pode acontecer, né, desse jogo. Espero que dê tudo certo, que ninguém se machuque, porque é um clássico das multidões, né? É um clássico que todo mundo quer ver, é um clássico que gera muita expectativa, né? Para quem gosta de futebol, é óbvio, né? E eu, como um apaixonado pelo futebol, estou esperando muito ansioso para ver essa final. E vamos que vamos, o São Paulo é o time da fé, onde a moeda cai em pé. Valeu!